Brasil terminou as Olimpíadas com 20 medalhas. Em número de medalhas foi um desempenho ok, dentro da média, só que em número de ouros foi o pior desempenho desde Londres 2012. Matheus, coloca por gentileza aí o quadro geral de medalhas, para a gente já compartilhar com o nosso público. Medalhas de ouro do Brasil, tá aí. Tóquio 2020 foram 7 ouros, Rio 2016 7, Atenas 5, Paris agora 3 ouros, junto com Londres e Pequim. Traz para cá, Matheus, porque também temos aquele quadro geral de medalhas, né? Para a gente, tá aí. Quadro geral de medalhas do Brasil, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Meu caro Rodolfo, você escreveu um artigo no final de semana falando sobre essa impotência olímpica. Deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. O Brasil vai precisar de Viagra para as próximas Olimpíadas? Olha, boa tarde para todo mundo, pessoal do chat, para a nossa reunião, os nossos participantes da reunião de pauta, né? O artigo que eu escrevi, Wilson, e aí vou pedir para quem quiser saber mais detalhes sobre ele, vou falar aqui rapidinho sobre ele, mas quem quiser saber mais detalhes, vai lá no antagonista.com.br ou então busca no Google, põe lá impotência olímpica, é o primeiro item que vai aparecer lá. Que a questão que passou a ser discutida depois desse resultado é de se o Brasil com Bolsonaro era melhor do que o Brasil com Lula, né? Tudo acaba virando isso. E aí fica, na última Olimpíada foram 7 ouros, agora 3. A questão é que de um ouro para o outro não muda muita coisa, né? E nessa análise que eu chamo a atenção para um texto publicado no Financial Times, né, pelo colunista Simon Cooper, que fala sobre que ele destaca, né, que as primeiras 10 posições do ranking de medalhas, sempre, né, não é agora, não é na última Olimpíada, não é na década passada, elas são frequentadas pelos países com melhores condições financeiras, né, econômicas, político e social. E o Brasil, obviamente, não está no rol dos países que estão mais bem localizados em todos esses aspectos. E o que o Simon Cooper destaca, né, ele destaca um dado que ele publicou no livro chamado Soccernomics, que a Noruega é o país com o melhor desempenho, não só olímpico, mas em disputas internacionais, per capita. Então, assim, o país que tem a melhor condição esportiva do mundo, a partir desse dado, é a Noruega. Por quê? Na Noruega, todo mundo que quer consegue praticar esporte. Mesmo no lugar mais recôndito, mais afastado, onde tem neve, tem lá um lugar para ser praticado esporte num clima bom, com um bom vestiário, acessível por todo mundo, praticamente toda a população. Obviamente, nisso o Brasil está muito longe, né? Então, assim, a questão, no final das contas, né, e é o que eu digo lá nesse artigo, está lá no antagonista.com.br, é que, para melhorar o desempenho com medalhas, o Brasil tem que melhorar como país antes. Porque esse é que é o problema, né, senhores? Deixa eu colocar todo mundo na roda, porque eu tenho alguns especialistas em Olimpíada, né, como o nosso grande Alexandre Borges, e nosso grande também, nosso Rodrigo Oliveira, porque é o seguinte, né, e o nosso Doutor Teixeira é especialista em Olimpíadas intelectuais. Senhores, porque é o seguinte, né, qual é o grande ponto aqui? E aí, por isso que eu acho que o tema do programa ele é relevante. Porque só se fala de Olimpíada em ano de Olimpíada. Acho que o Rodolfo, você botou você tocou num ponto que é fundamental. Eu já falei isso aqui no programa. Vale para o esporte, vale para a vida. Você não vai colher aquilo que você não planta. Então você precisa, de fato, fazer um trabalho de longo prazo. O Flamengo, como bem alertou aqui o Alexandre Borges na semana passada, fez um trabalho de base e o resultado está aí. Temos ouro, você teve a Rebeca Andrade. Exatamente, a Rebeca Andrade sendo reverenciada, né? Quem foi que falou, gente, aí? Foi você, Rodolfo? Foi você, Ale? Eu falei. Não, só falei que era a ginasta, né? A Rebeca, a Flávia, o Isaquias Queiroz, ali tem um monte de gente que pôde contar com essa estrutura. Mas eu não quero te interromper, não, eu vou fazer um comentário sobre isso. Vai lá. Não, mas então, era isso, né? Só levantar a bola para ti, Alexandre. Porque é isso, você precisa, de fato, plantar para você colher. Não adianta você simplesmente cobrar um esforço, cobrar um resultado de um atleta que não tem centro de treinamento, que não tem nenhuma estrutura, e no final das contas, né, ficam nós brasileiros frustrados a cada Olimpíada, né? Quer dizer, temos aí 160, 170 milhões, quer dizer, 200 milhões de habitantes, e aí um país desse colossal
que entrega 20 medalhas olímpicas, mas não por culpa dos atletas, mas por culpa dessa falta de investimento no esporte, por conta dessa falta de investimento do Brasil na própria estrutura. Quer dizer, começa no esporte e aí você pode puxar o fio para outras áreas, né, Ale? Exatamente. É aquela história, como eu tenho dito, às vezes você pode ter casos que são fenômenos da natureza. Um exemplo que eu sempre dou é do Gustavo Kirten. Entendeu? Quer dizer, lá no meio da ilha de Florianópolis apareceu um tricampeão de Roland Garros. Entendeu? É uma coisa que é um milagre da natureza. Entendeu? Não é que exista um celeiro de talentos para o tênis em Florianópolis. Calhou do sujeito nascer lá, calhou do sujeito ser um talento do tênis absurdo, e o Brasil se beneficiou. Agora, quando você quer ter um projeto olímpico estruturado, onde você consiga oferecer estrutura para uma quantidade enorme de potenciais campeões, e aí tem o funil normal da vida, da natureza, né? Do esforço, do talento, mas o Brasil é celeiro de muito jogador de futebol. Por quê? Porque tem campeonatos muito bem pagos, porque você tem clubes estruturados, porque você tem divisões de base. Então, o Brasil, bem ou mal, ele tem alguma estrutura para um garoto que queira jogar futebol. Ele vai lá na divisão de base e, se ele tiver talento, se ele se esforçar, se ele tiver condição, se ele tiver, né, alimentação, cuidados médicos, estrutura familiar, então ele vai subindo e pode dar certo. Agora, ginástica olímpica, a gente nunca teve tradição. Teve por quê? Porque, como a gente falou, o Flamengo, por exemplo, deu estrutura. O Clube Pinheiros também, que tem muito valor. O Clube Pinheiros tem uma estrutura, por exemplo, para natação muito forte. Então, vira e mexe, aparece um grande nadador vindo do Clube Pinheiros, ou do Paineiras, que eu já fui sócio, quando eu morava em São Paulo. O Paineiras tem uma estrutura incrível para nadadores e tal. Então, assim, não tem mágica. Ou você fica de braço cruzado, esperando, por exemplo, sei lá, da Jamaica nascer um Usain Bolt, entendeu? Que é uma coisa de você ficar esperando que a natureza te beneficie com um milagre. Ou você cria uma estrutura, uma base, onde esses talentos podem aparecer. O Brasil tem isso no vôlei, o Brasil tem isso no judô, o Brasil tem, assim, alguns espasmos em alguns esportes. Mas para o tamanho do país, para o tamanho da nossa economia, o nosso desempenho olímpico é triste. É triste. Duda e Rodrigo, querem acrescentar alguma coisa, meus queridos? Eu vi que o quadro de medalhas a gente ficou atrás do Quênia e do Uzbequistão, né? Acho interessante. Nossa, eu nem percebi esse detalhe de ficar atrás de quem, gente? Do Quênia, gente. Mas o Quênia deve ter corredor, imagino, né? Sim, tem bons atletas, né? Mas eu, assim, ó, eu não dou a mínima para isso, tá? Eu acho que a gente pode ficar atrás da Zâmbia. Porque eu acho que isso não deve ser o objetivo, de ter muitas medalhas de ouro na Olimpíada. Para mim, dessa competição entre países não tem nenhuma importância. O que para mim importa é se o brasileiro tem essa opção de praticar esporte, né? Tem um lugar seguro que ele possa sair de casa e sair para dar uma corridinha, para jogar, né? E não seja obrigado a ir para o shopping, como várias capitais brasileiras acontece. Então, eu acho que o objetivo deve ser oferecer opções de lazer, né? Não só de lazer, né? De esporte, também de educação. Acho que esse é o objetivo de um país. Medalha, se ganhou ou não, aí é uma consequência. Ô Rodrigo, eu sei que você é o homem da corrida, rapaz. Você também corre no shopping, não? Eu corro do shopping. Não, mas olha, eu concordo. O legal dessa Olimpíada é que assim, aconteceu de tudo, né? Inclusive teve até a história da taxação da medalha olímpica, né? Que inclusive o governo federal surfou na onda e, enfim, acabou editando aquela medida provisória, né, Rodrigo? Enfim, desculpa te cortar só. Mas eu concordo com o Duda em gênero, número e grau. A medalha é consequência. Talvez a gente tenha 2 esportes no Brasil onde se criou uma base razoável. Eu não vou falar futebol, infelizmente, mas é o vôlei e a ginástica olímpica, que eles fizeram aquele centro em Curitiba. Aquilo tem anos e tem dado resultados, né? Tem que saber se, quando essas pessoas que estão lá hoje saírem, se isso vai ter
continuidade. Fora isso, a gente é um arremedo de grandes talentos que nasceram sozinhos, né? Ou nasceram apesar da falta de condição de se praticar um esporte no Brasil, que é um país que, apesar dos grandes espaços, não respeita o esportista, e aí não é o governo, não, gente, são as pessoas. Por exemplo, você sai de bicicleta na rua e vai ter sempre um motorista incomodado porque você está pedalando na rua. Você não pode pedalar aquela bicicleta, por exemplo, essas bicicletas de estrada, na calçada ou na ciclovia, porque a sua velocidade média ele vai estar entre 40 e 50 por hora, e ela é um perigo na ciclovia. Por isso, o cara vai para o asfalto, vai para a rua, mas as pessoas não entendem. O brasileiro ele tem uma baixa cultura, tem uma pouquíssima cultura esportiva, e é aquela coisa, né, Nelson Rodriguiano, de que o brasileiro nem merece muito disso também, e aquela história que veio depois do... O brasileiro nem gosta de esporte, né? Ele gosta de vencer. Então, quando a gente vence lá com o Guga no tênis, a gente passa a assistir tênis. Quando a gente vence na Fórmula 1, a gente assiste Fórmula 1 e depois se esquece de tudo e às vezes sobra um pouco de futebol ainda. Mas no fim das contas é isso, é muito maior que o esporte, é a evolução do país como um todo para que as pessoas possam praticar esportes, né? Basicamente. Matheus, solta a vinheta para a gente mudar um pouco a agenda e já falar sobre... Oi, diga lá, querido. Só um segundo. Não, só para dizer, eu acho que essa coisa de resultado de medalha, eu concordo com o Duda, que pode ser uma coisa simplesmente de vaidade, mas eu acho que ela é um parâmetro também de outras coisas. Então, se você está simplesmente nessa coisa chauvinista, de eu tenho mais medalha que o João, é bobagem. Mas como uma maneira de sentir a temperatura da estrutura que o país oferece, aí pode ser um bom parâmetro. Entendeu? Eu acho que é esse que é o ponto.